Jesus possa estar com ela e que possamos então ter um ótimo estudo. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria e responsabilidade, né, que estamos recomeçando o nosso livro dos Espíritos, né? Mais uma vez, a casa vai apresentando para nós a oportunidade de seguirmos regularmente esse estudo. A cada reunião pública, e eu creio, eu não sei se ainda é, mas era mais ou menos 8 anos, né, Elô? Que o pessoal mais antigo, né? 8 anos, para a gente da primeira pergunta até a última, né? E a gente vai. Quem quiser apressar um pouco, tem os nossos cursos, que é uma oportunidade da gente ir estudando e tendo uma visão espírita da vida. Que, no fundo, é isto, né? Com todo respeito, mas com todo respeito e carinho, que nós possamos ter a toda a literatura, porque, na verdade, é fruto do trabalho, da inteligência, né, do homem, mas a gente só será espírita se a gente conhecer a codificação kardeciana. Só isso, gente. E a palavra de nenhum espírito se sobrepõe à codificação. E aí a gente começa trazendo logo um grande exemplo, que é o exemplo do nosso Chico Xavier, que é, todos nós sabemos, não só aquele médium de um potencial muito grande, como já é conhecido, né, o potencial humano, o ser humano, que o planeta abrigou durante esse período da encarnação e que continua trabalhando. Então, Chico Xavier, alguém claramente com mandato mediúnico, num encontro, numa aparição do seu mentor espiritual, Emmanuel dá a seguinte orientação. Começa dizendo: Chico, eu amo muito você. E o Chico fala: eu também amo o Senhor. Mas, Chico, se algum dia eu contrariar numa vírgula o que esteja na codificação ou o que esteja no Evangelho do Senhor Jesus, vai ser doloroso, Chico, mas me esqueça. Foi a fala de Emmanuel para Chico. Então, a gente tem que ter extremo cuidado para a gente não se dizer espírita, porque eu vi um filme tal, ou eu li uma reportagem tal, ou eu sinto isso, aquilo, desde que eu nasci, eu preciso estudar, porque, afinal de contas, eu sou médium de berço. Inclusive, essa definição não existe no livro dos médiuns, né? Médio de berço não está lá no livro dos médiuns, não. Tem a opção de médio, mas de berço não tem. E aí, a gente é aquele espírita de ouvir dizer, que também não está na definição. Então, a gente vê que o livro dos Espíritos é esse primeiro livro, e não foi por acaso. Na verdade, a Gênese é o desdobramento da parte primeira, o livro dos médiuns, o desdobramento da parte segunda, o Evangelho segundo o Espiritismo, da parte terceira, e o Céu e Inferno, da parte quarta. Só para a gente falar um pouco da importância desse livro. No Cancioneiro Espírita, e podem ficar tranquilos que eu não vou cantar, né? Para dar falar de estruturas, e na casa não se canta, em palestra. Mas há uma música muito, muito bela, para mim me toca particularmente o coração, porque a gente foi jovem espírita, eu sempre falo com os jovens, né? Embora agora os cabelos estejam diferentes, ele foi jovem espírita, né? E com certeza a música espírita, ela nos auxiliou muito, mas muito mesmo. Em termos do pensamento, em termos da emoção, em termos de direcionamento, em termos até de contato, com uma emoção superior, né? Então a gente preza muito esse momento. E há uma que é muito interessante, que nos embalou em Mocidade Espírita, e o Gustavo, nosso filho, particularmente, amava muito essa música e cantava muito, que é Deus em Ti. Então ele começa a falar, né? Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito o sol brilha no céu. E hoje ele está brilhando mesmo, né?
redescobre a vida, encontrando Deus em toda parte. A vida é uma arte sem fim. Vida, bela estrada, rumo da verdade e claridade, amizade, Deus em cada ser a florescer. Momento sublime, luz que acompanha e que traz paz. O amor nos faz sentir o Criador. E essa canção é belíssima, porque ela nos traz essa visão de Deus pela sensibilidade. É pela sensibilidade. Enquanto a tia Vilma, na evangelização, ela traz um conceitual, né? Quem é Deus? Deus é o Criador, causa primária de tudo, nosso Pai de eterno amor, e ela vai trazendo os conceitos, né? É imaterial, é eterno. Essa outra canção vai nos trazendo a sensibilidade, o que a gente pode perceber de Deus agora. Por quê? Porque a própria questão do Livro dos Espíritos, a próprio estudo vem nos trazendo, que nós só temos palavras, quer dizer, a palavra é uma criação, para se definir o que se conhece. Então, a gente começou, por exemplo, a gente criou o nome copo, porque aí tem o objeto, e eu vou dar um nome àquele objeto, né? Até as emoções, eu começo a dar nome porque eu experimento. Mas aquilo que eu não experimento, eu não consigo uma palavra para definir. Eu não consigo. Então, tem essa ideia de Deus que a doutrina traz, assim, num avanço muito grande para nós, porque até um tempo atrás, e a Joana, ela é esplêndida, né? Quando ela nos traz desse relacionamento com Deus, a gente pensava em Deus como agente melhorzinho, e agente melhorzinho não é muita coisa não, né? Por quê? Se pisou no meu pé, eu vou, no mínimo, olhar com uma cara muito feia, esperando que o outro me fale alguma coisa. A não ser que eu esteja muito bem. Então, se Deus é mais forte que eu, quando alguém pisar no meu pé, e ela fala aqui pelo segundo parágrafo, eu não faço nada, mas eu entrego a Ele. Eu entrego a Deus. Para mim, eu sou assim, eu sou muito boa, né? Mas fez comigo, eu entrego a Deus. Entrego a Deus para quê? Para fazer potencialmente aquilo que eu faria de pior, não é? E é essa visão, que é uma palavra um pouquinho complicada, mas é usada, a visão antropomórfica de Deus. Que para a nossa civilização ocidental, judaico-cristã, foi trazido por Moisés, né? Aquele senhor dos exércitos. Aquele que luta para quem? Para quem está do lado dele. E até hoje nós temos essa herança. Quando acontece alguma coisa que contraria os nossos projetos, há uma expressão popular: que mal eu fiz a Deus para sofrer tanto? Não é possível. Fulano faz tudo errado e a vida corre às mil maravilhas. E eu, que faço tudo certinho, tudo de acordo, parece que é uma maré de azar. E isso leva muitos de nós a buscarmos até a casa espírita, né? Para ver se eu consigo tirar a urucubaca da minha vida, né? Porque está uma uruca, está uma situação, né? Vamos ver se os espíritos dão um jeito, vamos ver o que eu faço. Quando, na verdade, gente, aí vem a necessidade do estudo. Porque, às vezes, a gente é espírita de boca. Ou é espírita até, a gente fala, os espíritos falaram, né? Tem umas letrinhas na cabeça. Mas a nossa visão da vida é materialista. É materialista. É uma visão de uma dependência que a Joana fala aqui no penúltimo parágrafo. É uma dependência que eu crio. Que dependência é essa? Eu acho que as pessoas têm que resolver a nossa vida. E quando eu falo pessoa, é espírito também. Eu crio uma sensação, uma atmosfera na minha vida de fragilidade ou inconsequência que eu fico querendo que os outros resolvam. Então, eu vou pedir aos espíritos para resolverem a minha vida, porque aí eles vão resolver, eles vão dar uma resposta. Se der errado, foi eles que falaram, né? Falaram. E só que eu não aprendo. E o aprendizado, gente, vai exigir de cada um de nós mão na massa da vida. Quando a música fala
redescobre a vida enxergando Deus em toda parte? Como é que eu vou enxergar Deus em toda parte se eu não tiver aquilo que Jesus falou, olhos de ver? Tem que começar a ver. Houve um encontro de Jesus, encontro sobre Jesus, em que se trabalhou a questão do Cristo misericordioso, a misericórdia na nossa vida. E entre o grupo de estudos, se fez uma dinâmica, que era assim: você lista os seus bens, coloca na lista o maior bem que você tem na vida. E aí passava o dinamizador, falava assim: eu sou a misericórdia divina, estou apanhando esse bem. Quando fez com os dinamizadores, houve um negócio assim: não, mas peraí. E aí eu não esqueço da Fatinha, da Fátima Ventura, falou assim: eu sou a misericórdia divina, a misericórdia, estou apanhando. E aí se entendeu. Mas quando se fez no dia do encontro essa dinâmica na sala, foi muito interessante. Teve gente que puxou o papelzinho com o dinamizador, falou assim: não, eu não vou dar, eu não quero dar. Eu não quero dar, assim, né? Teve gente que percebeu, quando, né, ia apanhar o outro, sentou em cima do papel, para ninguém ver, né? Não tem papel, E isso, gente, é muito interessante comentar depois, mas mostra o nosso relacionamento com a vontade divina. Eu não quero entregar, por quê? Porque eu não percebo ainda que a vontade de Deus é melhor que a minha. Porque se eu perceber que é melhor que a minha, e se aquilo que eu mais gosto, eu vou entregar na mão de quem eu mais confio, daquilo que eu mais confio. E eu só tenho confiança a partir da experiência. Então, essa experiência de Deus está nos faltando no dia a dia. A gente, às vezes, usa até interventores, intercessores, para ver se dá um jeitinho, né? Alguma coisa que eu sei que eu não consigo, é como a gente fala vulgarmente, do pistolão, da carteirada. A gente vai tentando por meios assim, vamos ver se consigo, não é isso? E essa visão, embora sejamos espíritas, é uma visão materialista da vida. A Joana de Anjos, no livro Desperte e Seja Feliz, ela tem uma lição que o título é Sucessos. E ela diz que existem sucessos e sucessos. Há o sucesso de Nero, o sucesso de Hitler, o sucesso de Calígula, esses sucessos todos. Que, na verdade, o tempo passou e onde está? Mas há um sucesso de Gandhi. Há o sucesso de Jesus. Há um sucesso de Madre Teresa, há um sucesso de Luther King, que, na visão materialista, seriam fracassados, não é? Observa. O sucesso de Chico Xavier. Que sucesso é aquele? Aquele homem que vivia do jeito daquele que vivia, com a pobreza daquela situação, com doença, com isso ou aquilo. Observa, gente. Não, eu quero um sucesso diferente. E aí, aproveitando dessa nossa imaturidade em relação à experiência de Deus, é que muitos espíritos encarnados e desencarnados se apropriam dessa questão e nos vendem uma ideia desse Deus materializada, desse quem é Deus. Então, se você estiver ao lado de Deus, você vai ter saúde perfeita, prosperidade material, e não vai ter problema de relacionamento familiar. Como eu não entendi ainda o sentido da vida, eu não entendi o progresso, é tudo que eu quero, então eu vou ficar... É esse o Deus que eu quero. Que é um Deus como eu, melhorzinho, ou como eu, até sem a compreensão da vida, né? Porque eu acho que quem me ama é quem concorda comigo. Mesmo se eu estiver errado. A gente tem essa visão, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não é assim. Né? Eu lembro com as experiências de alfabetização, né? Aqueles pais superprotetores. Então, havia uma determinada professora, né, que se especializou lá na alfabetização, e ela percebia que naquela turminha,
o trabalho de casa, porque a questão da tarefa de casa é simplesmente para a formação de hábitos, né, de responsabilidade, tudo isso. Os trabalhos de casa vinham de um jeito que, pela experiência dela, não era aquilo que aquelas crianças poderiam apresentar. E ela, então, viu, né, lógico, que as mães, os pais, faziam a tarefa da criança. E isso era altamente perturbador e atrapalhava o desenvolvimento. Então, um dia, essa professora fez uma reunião de pais. E fez a reunião na sala de aula. E colocou ali para as crianças um cantinho, para as mães, né? Um cantinho de recorte e colagem, com a atividade. Uma outra lá com um buraquinho, né? Para elas passarem a agulhinha. E as atividades todas que as crianças faziam para as mães fazerem. A maioria eram mães, né? E aí elas ficam assim, mas que negócio é esse? O que é isso? Fala assim, não, é porque vocês devem estar com muita saudade e muita necessidade de fazer isso, porque vocês não deixam as crianças fazerem, então agora eu vou oferecer essa oportunidade para vocês fazerem, pode até trocar de mesa, né? Vocês vão ter o horário da reunião para fazer essas atividades todas. E aí, diante daquela surpresa, ela colocou, porque o que vocês estão fazendo é atrapalhar o desenvolvimento dos seus filhos. Gente, isso pai material. Vamos pensar nesse Pai do céu, que Jesus nos apresenta com a mais bela expressão para o nosso entendimento em termos de sentimento. Não é que Jesus tenha antropomorfizado a ideia de Deus. Não foi isso não, gente. Jesus trouxe para a nossa compreensão numa comparação. Então, quando ele usa a questão do Pai Nosso, né, ele fala, se você, que é imperfeito, se um filho pede um pão, você não dá uma pedra. Se pede um peixe, você não dá uma serpente. Na outra tradução tem. E se pede um ovo, você não dá um escorpião? Se você, que é imperfeito, dá bons presentes aos filhos, que dirá o Pai do céu? E aí o nosso Mileco, o nosso amado Luiz Antônio Mileco, pede a alguém para fazer uma pesquisa sobre esse vernáculo Pai usado por Jesus. E a pesquisa vem e a gente vê que esse vernáculo Pai quer dizer papaizinho. O que é o papaizinho numa sociedade machista? O papaizinho é aquele que, além do provedor, que é a característica natural dentro da sociedade, ele não é só o provedor de coisas, ele é o provedor de amor. Ele é o provedor de tudo aquilo que, mesmo sem eu conhecer, me sustenta. Olha que coisa belíssima. E aí Jesus começa a estabelecer para nós esta relação de afeto. Esta relação de proximidade, porque se do pai eu tenho medo e não chego muito perto, o papaizinho, eu chego do jeito que eu sou, que eu tenho a certeza que eu vou ser acolhida. É essa certeza da ideia de Deus que vai nos alimentando. Então, na verdade, eu vou entendendo a partir do momento que eu vou tirando as traves do meu olhar e vou conseguindo enxergar Deus através das suas obras. Como a Meimei nos conta, naquele livro Pai Nosso, daquele velho árabe analfabeto, que louvava, fazia suas preces, orando a Deus. E aí, o Senhor, aquele homem culto, fala assim, mas que é isso? Você está orando para quem? Você que é o ignorante, uma criatura que não sabe nada, está orando para o que não existe? Que Deus é esse? Deus não existe. E aí ele fala assim, como é que o Senhor sabe se quem passou aqui no deserto foi um camelo, foi um homem ou foi outro animal? Isso vai ser lógico, pelas marcas que ficam na areia. E como é que o Senhor sabe se aquele vaso foi feito por tal ou tal oleiro? Pela assinatura de quem fez. E a joia?
Se o senhor recebe uma joia muito preciosa, como é que o senhor sabe quem fez a joia? Como é? Ah, pela característica do joalheiro e pela sua própria assinatura. E aí, ele à noite, então, ele mostra aquele céu do deserto e ele fala assim, e esses sinais de quem são? E essa assinatura de quem é? Então, nós temos a assinatura de Deus. No nosso próprio organismo físico, se eu quiser olhar a questão material. Mas se eu começar a pensar naquilo que vive em mim, além do meu corpo, eu vou perceber que houve um Criador. E o que vive em mim, além do meu corpo? É a minha inteligência, são os meus sentimentos, é a minha vontade, é tudo isso que sobrevive à simples circunstância de vida material. E aí nós temos hoje a questão, né, desse explorador de partículas, né, que vai dividindo, que vai estudando e tudo isso, e a ciência vai crescendo e vai crescendo mesmo, e vai trazendo evidências. Mas eu não preciso achar, nem justificar, que eu não creio, eu não entendo, porque afinal de contas eu não tenho esse conhecimento científico, ou eu não tenho acesso a esse conhecimento. É só eu começar a enxergar a vida com olhos de ver, conforme foi recomendado pelo nosso Mestre Jesus. É só eu começar a enxergar o outro e a enxergar as circunstâncias da minha vida. Será que tudo que eu vivo foi exatamente pensado e planejado por mim? Eu tenho esse controle de tudo? Porque é uma questão séria, né? A vida prova que tanto eu não tenho controle, que quando eu começo a querer exercer controle sobre todas as pessoas e todas as coisas, eu adoeço, aliás, já estou doente, né? Entro nos transtornos de pânico, né? Essas situações depressivas, né? Que tem muito a ver de alguma coisa que eu quero fazer que não faz parte do meu processo. Eu não tenho esse controle, graças a Deus. Existem leis superiores, e está lá na 614, para a minha felicidade. Quanto mais eu me adapto a essas leis, mais feliz eu sou. E aí eu já começo a perceber uma outra coisa, o inverso, né? Então, a minha infelicidade vem de quê? Da minha ignorância ou da minha rebeldia a essas mesmas leis. As mesmas leis. Eu tenho tempo de saber o oi da novela, né? Eu tenho tempo de saber tudinho. Não, porque aí é internacional. E até discuto. Já viram de coisa interessante? Até discuto e brigo. Né? No outro dia, pertencendo a uma feira de supermercado, assim, um debate acalorado sobre a questão do trauma da Carminha e do trauma da Nina. E observa, e para usar essas expressões de trauma, né? De trauma, né? E aí tem um recalque, e tem isso, e a projeção, tudo isso, já deu para perceber, né, Vânia, que profissional é esse, né? Então, não era conversinha, no supermercado, não era conversinha assim de lavadeira, não, tá, gente? Era conversa de gente dos PhDs aí, que estudam a beça, né? Então, mais uma discussão e daqui a pouco, não. Mas se você pensar bem, você vai ver que ela está projetando a outra. Não, mas não é, porque afinal de contas... E aí a gente vai estar aquilo forte numa fila de supermercado, entendeu? Lá do caixa para chegar. E como a fila era grande, e era aquele período do mês que todo mundo vai, então a discussão demorou muito tempo, graças a Deus eu saí antes de acabar. Né? Eu saindo porque já estava aquilo, porque eu estava tentando ler lá alguma coisa, né? Ver uma coisinha, não estava conseguindo, tal. O debate é interessante que mais gente foi se agregando, porque é engraçado, né? Não, olha, dá licença. Aí a pessoa, olha a educação, dá licença, né? Eu também, porque eu li no livro, aí começou, eu li no livro, sabe? Que tal comportamento, e estava ali, gente. Quer dizer, uns 20 minutos, para quê? Como é que eu vou sair dali? Não é? Como é que eu vou sair dali? Assim, com que conteúdo de melhor eu vou sair? O que eu vou oferecer para a minha família, para os meus amores? Que impregnação estará naqueles alimentos em que eu me qualifiquei com aquilo? Mas aí eu me importo com isso.
Mas, às vezes, eu já ouvi gente falar assim, olha, no outro dia falando uma questão de lua, e foi com espíritas, tá? Estava, andou há mais ou menos um mês atrás, mais ou menos, a lua nova foi um espetáculo assim maravilhoso, né? Porque estava aquele céu de outono, então, assim, a transparência da lua era algo. E aí eu falei com alguém, vocês estão vendo, gente, que coisa interessante. Até brinquei, né? Observa, por isso que daqui a pouco a gente fica lunático, né? Porque um espetáculo desse, brincando. Aí a pessoa falou assim, você sabe que tem tempo que eu não sei o que é a lua? Mas eu sei a novela. Eu sei o jogador que fez isso, aquilo, outro, quem casou com fulano. Percebemos, gente, como é que é? Só que isso vai me dando o quê? Porque quando o André Luiz fala lá no Agenda Cristã sobre a questão do mal, quando eu começo a metabolizar aquelas ideias, né? A ideia da maldade, a ideia do crime, a ideia da calúnia, as perversões, tudo isso, gente, são entidades que passam a viver dentro de mim. E será que isso vai melhorar minha respiração? Observe que quando eu falo nisso, eu fico ofegante. E esse ofegante é aquela chamada respiração reptiliana, né? A respiração dos répteis, né? É uma respiração pouco profunda que não oxigena o cérebro. Eu fico assim, eu vou falando. E o resultado dessa respiração vai me dar qualidade? Não vai me dar, não. Vai me dar um cansaço muito grande, que vai desde o cansaço até o desgosto de viver. Eu achar que a vida não tem graça. Eu vou assimilando. E pelo conhecimento espírita, a gente sabe que a gente vai atraindo o quê? Semelhante atrai semelhante. Então, daqui a pouco, eu estarei cercadas de companhias espirituais que gostam de quê? Da violência. Que gostam de quê? Da maledicência, né? Que gostam, que vibram pela ocorrência do mal. E aí eu passo uma encarnação toda e falo assim, que mal eu fiz a Deus para viver a vida que eu estou vivendo. E eu poderia pensar assim, qual é a relação que eu tenho comigo mesma, que eu não me sinto filho de Deus e não me ofereço e não me banqueteio com o bem que Ele está me oferecendo a cada momento? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim. O que eu faço, o que eu tenho comigo que eu não gosto de mim? E aí eu me ofereço isso. Tem gente que acorda cedinho com um jornal, um noticiário, que tem um determinado canal aberto, que é só sobre crime. E a pessoa já acorda, pá, liga e começa, né? Não, mas eu tenho que estar informado. Informado ou deformado? E aí eu já saio com a cabeça com a imagem do crime. Serei até, se a gente analisar bem a doutrina, um perigo público, né? Porque aí eu saio mentalizando o crime. Daqui a pouco eu vou atrair aquele crime. E eu esqueço de quê? De agradecer. Eu esqueço de planejar o dia, de pedir fortalecimento para aquelas contrariedades que normalmente acontecerão. Eu esqueço de perceber, gente, as bênçãos, de somar as bênçãos que vêm na minha vida. A gente passou uma experiência ontem, bem interessante. Vínhamos no transporte coletivo, aqui até para casa, e o motorista vinha dirigindo naturalmente, né? Não vinha, era um horário cedo, ele não vinha correndo, mas vinha normal. Não era tão devagar assim. E aí, quando ele parou num ponto, uma senhora saltou e falou assim, carroça velha, hein? E aí ele parou e falou assim, eu vou agradecer a Deus pela senhora, por ter entregue a senhora na porta da sua casa com segurança. Quando ele falou isso, o ônibus todo ficou como a gente, assim, Porque observa só, se ele corresse, porque a gente muitas vezes, gente, prioriza ou dramatiza o que acontece, mas não pensa naquilo que poderia ter acontecido e não aconteceu, né? Vamos dizer ele correndo, bater em alguém, né? Atropelar alguém,
ocorrer alguma dificuldade, dar uma freada brusca, e de repente alguém bater com a cabeça ou cair, tanta coisa, né? Em áreas que às vezes se passa, chamada áreas de risco, né? E que naquele momento que a gente passa, a gente conseguiu passar ali em paz, não é? Mas a gente não agradece, a gente sofre aquilo que a Joana de Ângeles fala no livro Plenitude, que é o sofrimento pela incompletude. O que é isso? Ao invés de eu valorizar aquilo que eu tenho, eu reclamo daquilo que eu não tenho. E ela é clara no livro Momento de Saúde, quando ela nos diz, aquilo que nós não temos, nós não necessitamos, porque Deus é nosso papaizinho. E se Ele nos deu uma tarefa, que é progredir, é crescer, é ser melhor, com certeza Ele deu os ingredientes, os elementos, para nós realizarmos essa tarefa de forma feliz. Só que eu esqueço disso. Só que muitas vezes eu ando com uma mochila, está tudo ali, mas eu não abro a mochila, não. Porque eu coloco a mochila nas costas e fico olhando a mochila do outro. E você, mas a do outro é mais bonita, a do outro é de marca, a minha não, né? Como se a marca pudesse definir a utilidade, né? A é de marca, a do outro é daquela cor, é verde, não, mas a minha não, né? E eu não resolvo abrir para ver o que tem ali dentro, né? Para perceber qual é a tarefa, qual é a parte que me compete na obra da criação. Então, esse contato com Deus, né? Essa questão de tirar Deus da posição de eu melhorzinho para a posição legítima, que a doutrina não fala quem é Deus. Quem é para a pessoa, ele fala que é Deus. E irmão X nos conta que Kardec, né, estava com as questões todas. E a gente muitas vezes nem pensa no trabalho do codificador. Vocês já pensaram, meus irmãos? Numa época em que a gente não tinha a internet, né, para selecionar por assunto, criar uma pasta, né? Seleção por assunto, cria uma pasta. E dependendo do programa, o negócio é feito até automaticamente. Não era assim não, gente. Kardec recebia essas comunicações de vários médiuns, de várias partes do mundo, via os pontos de concordância. Já viram que trabalho é esse? Nós temos aqui codificadas 119 questões, né? Cada assunto, para a partir dali ver o que era concordante e o que não era, ó, ia fora, né? Ia guardar do momento, para ali organizar, codificar, muito trabalho. E aí Kardec, com aquelas questões todas, ele começou a pensar assim, vai ter que surgir o livro. Mas da onde a gente começa? Irmão X que nos conta. Aí ele vai, pensa, e fica a noite sem dormir, pensando tudo isso. E aí o Espírito de Verdade fala para ele, né? Comece por Deus. Comece por Deus, porque é o início de tudo. E aí ele começa com essa primeira questão, que é maravilhosa, que é Deus? Que? E aí a gente já vê a genialidade do codificador, né? Porque se ele falasse o quem, seria repetir o que todas as outras doutrinas vão trazendo para nós, as outras filosofias, e que é até a causa do ateísmo, né? Porque se é um quem, alguém criou. E como é que quem é esse que criou e tudo? Então ele começa, que é Deus. E aí vem causa primária de tudo. O que é causa primária, gente? É o que deu origem a tudo e que a nossa cabeça não consegue muito pensar, porque na nossa cabeça é assim, tem um início e tem um meio. Pode até não ter um fim, mas tudo no nosso pensamento tem um início. A gente pensar em algo que não iniciou, que sempre existiu, para nossa inteligência elaborar isso é um tanto difícil. E aí, certa feita, conversando com um amigo espírita, né, e astrônomo, ele deu uma explicação muito boa, né, assim, muito lógica dentro do estudo dele. O nosso pensamento, ele é em molduras. A gente pensa em quadros, né? Então, a gente tem a moldura superior, a laterais e a inferior. Ele diz, aqueles companheiros que conseguem abstrair mais, ou eles tiram o lado, ou tiram o superior e o inferior, né? Tira
2 ou mais molduras. Tem uns até que ainda conseguem ficar com uma parte só. Pensar sem molduras é difícil, ele diz. É por isso que é difícil para nós a concepção do universo. A gente, quando consegue pensar o universo, fica meio tonto e quase sempre ele está apoiado no outro. A gente se imagina em pé assim, né? Num lugarzinho que nos apoie, porque a gente não consegue ficar totalmente solto. O nosso estágio de desenvolvimento do pensamento ainda necessita de algumas âncoras, de algumas questões. Então, conceber algo que sempre existiu, que é eterno e que não tem a minha forma, e que, na verdade, pelo que a gente vê, não tem uma forma. O que é isso? Mas tem vontade, tem amor. Que coisa é essa? A gente não consegue. E aí, Leon Denis, no livro Grande Enigma, ele fala que a postura de um homem diante da vida está relacionada a esse conceito que ele tem de Deus, a essa ideia que ele tem de Deus. E certa feita aqui na casa, há muito tempo, eu acho que já tem, não sei, deve ter quase uns 30 anos, um espírito deu uma mensagem, né? O nome do espírito era Ubiraci, através do nosso altivo, ele deu uma mensagem dizendo que o grande desafio para todos nós seria trabalhar a ideia de Deus. E ele falou um pouco, e no final ele falou assim: quem é que se candidata a falar de Deus para os pequeninos? E aí alguns de nós, ainda bem imaturos, né? Falam assim: então ele está falando de evangelização. Mas pequeninos, gente, não é criança, não. Pequeninos somos nós que temos necessidade desse entendimento, que temos necessidade dessa ideia, que temos que ter algo para balizar a nossa conduta, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas escolhas. Nós necessitamos de uma meta, porque se a gente for escolher o que a televisão manda, né? O que a mídia está informando, ou porque o amigo fala assim, a gente vai entrar nisso que a Joana falou, falar em Deus por automatismo. Tudo eu falo em Deus. Tem gente que fala, tudo eu coloco Deus na minha vida. O que é o tudo? E o que é colocar Deus na vida? A gente, às vezes, em questões mínimas, a dificuldade é muito grande, né? Olhar o outro com o olho de irmão. Gente, é um desafio que Jesus nos deu, não é isso, gente? Um desafio muito grande. Por isso, quando fala da questão do amor, por isso, quando fala na questão do trabalho no bem, é um treinamento que a gente vai tendo de entender o outro como irmão. E que o outro tem direito a tudo aquilo que eu acho que é bom. Né? Qualquer outro. Eu estou lembrando, num determinado momento, em que lá no Centro Espírita Antônio de Aquino, que é onde funciona a obra social, Antônio de Aquino, e que os cursos estavam sendo dados, né? Os cursos estavam sendo dados. E aí, já estava no momento do curso da Gênese, né? Porque já havia alunos que já estavam prontos para o curso da Gênese. E aí nós lembramos que o companheiro que ia dar o curso virou e falou assim: doutor Herman, como é que eu vou dar aula da Gênese para aqueles companheiros, uma grande maioria até analfabetos, né? Tudo isso. Aí o doutor Herman foi muito claro, ele falou assim: a única diferença entre eles e vocês é só no modo de se vestir. Quando a gente sabe um conteúdo, a gente sabe como passar. E aí o companheiro ficou assim, né? E ele ia dar aquela parte dos solos, das camadas da terra, né? Como é que vai fazer? Aí o que ele fez? Aí pensou muito, né? Pegou um pirex enorme e fez um pavê. Um pavê com recheios diferenciados, né? E camadas diferenciadas. E aí mostrou, né? Explicou qual era como eram as camadas da terra, como é que fazia, tudo isso, né? Explicou a questão do calor, a questão do fogo, a questão do gelo. E foi literalmente uma aula deliciosa, né? Porque após, né, a aula, houve a degustação do pavê para os companheiros. Então, observa só, gente, como é que é. E aí eu tenho que começar, nesse enxergando Deus por toda parte,
eu tenho que pensar nesse trabalho da inteligência, o trabalho do coração e o trabalho da emoção. Porque é para todo mundo. É por isso que a doutrina espírita, ela não se organiza com rituais, com sacerdócio organizado, né? Todos nós, gente, todos nós, temos como título aquele que Jesus colocou quando ele fala o Pai Nosso. E Emmanuel fala claramente, né? Quando Jesus enunciou as sublimes palavras Pai Nosso, apresentando-nos Deus como Pai, apresenta a humanidade inteira na condição de irmãos. Somos irmãos. É essa a posição. E como irmãos, a gente tem que aprender o quê? O tratamento fraterno. Gente, o tratamento respeitoso. A gente não precisa ter medo de olhar um no olho do outro, né? De chegar, né? De perguntar, de ajudar, porque nós somos irmãos. Imaginemos um momento em que esse sentimento for estendido às coletividades. Aí sim, nós teremos o que Jesus falou, o reino de Deus na terra. Mas esse reino de Deus na terra vai começar primeiro em quem? Em nós. É dentro de nós. Por isso que Jesus falou que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de nós. Porque estando dentro, naturalmente, vamos ligar os fatos. A ideia do Ibiraci, a ideia de Deus. Se está dentro, naturalmente o meu posicionamento diante do meu próximo vai ser diferenciado. Vai ser diferenciado. O nosso sentimento, a nossa vibração, né, vai ser qualificada de forma diferente. Nós vamos interagir no ambiente em que estamos de uma forma diferenciada. E aí a palavra caridade, ela vai assumir outro aspecto. Porque essa expressão, essa questão, veio lá do século XVI, né, em que a criatura, para ganhar lá os céus, ela tinha que ser um benfeitor. E ele só seria benfeitor se tivesse um miserável. É a tal indústria da miséria, né, que a gente vê que pulula aí. E aí a criatura é muito boa porque socorre o miserável. Isso é uma expressão. O outro sentimento é, né, eu estou oferecendo ao meu irmão aquilo que eu posso oferecer e ele tem direito. Olha o sentimento. Nós temos uma companheira, vou até falar o centro, que não é nada demais, né? Do Centro Espírita Maria de Nazaré, na Taquara, em que eles têm um trabalho junto a um hospital que abraça companheiros, filhos de irmãos do HIV, né? Essas crianças que ficaram internadas em função dos pais terem desencarnados. E aí a companheira responsável pela casa, eles administram uma cesta de supérfluos. Então, eles vão lá e perguntam, né, a criança, o que você gostaria de ganhar? E aí, a criança vai falar, né? Aquele chocolatinho daquela marca, aquele biscoitinho daquela outra, né? Às vezes, aquela sandalinha, ou aquele joguinho, essa coisa toda. E eles se cotizam, é um grupo que não é grande, mas se cotizam e oferecem aquilo. Como o nosso hábito de se meter nas vidas dos outros é muito grande, né? A gente começa a falar de coisas que não sabe. Então começou assim, mas é um absurdo o trabalho que fulano faz, porque observa só, uma vez uma cesta daquela, é 100 e pouco, 200 e pouco, não sei o quê, esse preço todo, né? E com esse valor, poderia comprar não sei quantas cestas básicas. A gente faz a matemática com o dinheiro dos outros, percebe? Às vezes eu falo, eu não consigo dar uma, não consigo dar 1 quilo, não consigo ser o fiel à campanha do coladinho, né? Que é para trazer lá, mas já estou fazendo a conta do dinheiro que está no outro. E aí a coisa chegou a ela, que as pessoas se reuniram e falaram, pois é, a gente está pensando, porque é próximo mesmo, tem a comunidade tal, tem o trabalho tal, tem não sei o quê, que poderia ser beneficiado por isso. E aí ela virou e falou assim, olha, eu só respondo a vocês se vocês se predispuserem a fazer uma visita comigo. A pessoa ficou assim. Que aí vocês vão ver o que é aquela criança que no mês pediu lá o chocolate, pediu isso, pediu aquilo, você levou e foi aquela alegria. E quando você volta no mês seguinte,
o leito está ocupado por outra criança, porque ela já desencarnou. O dia que vocês experimentarem isto, aí sim, eu aceito que vocês me provem que o trabalho é inválido. Então, observa só. A pessoa, ela ali, ela não faz em quantidade, mas ela oferece qualidade, alegria àquele que está necessitando. Isso é sentir Deus. Isso é enxergar Deus em toda parte. Não está na mídia o trabalho, né? Não recebe aplausos do mundo, pelo contrário, até crítica. Mas o movimento da alma e das almas. E uma vez eu lembro que eu chegando lá para um estudo, eu vi uma companheira chegar e falar assim, você sabe, eu estava no ônibus, mas eu tive que saltar. Era bem cedinho mesmo, né? Tinha chegado cedo, porque eu vi esse palhacinho aqui, e aí eu tive que saltar para comprar, que eu só imaginei a alegria de fulaninho, que era uma das crianças, né? Um bebezinho lá, ao receber esse palhaço. Um palhacinho, gente. Isso é para quê? Para a gente não ficar subordinando essa questão de fazer o bem, a quantidade, a coisas estentóricas, né? Isso, aquilo, gente. Tem gente que quietinho, no seu cantinho, está fazendo muito mais e melhor, porque está com essa ideia de Deus, está com esse sentimento, do que aquele outro que está aí na mídia, que está aparecendo. É para a gente não se furtar a essa, como diz o Espírito Vitor, a oportunidade de servir ao bem onde estivermos. Porque, de repente, numa obra organizada, né, a gente vai uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Mas e aquela obra, por exemplo, na nossa família? Aquele parente que necessita, muitas vezes, de uma conversa. E não é conversa esclarecedora, né? É conversa, bate-papo. Porque, de repente, né, a filha trabalha, o filho assim, aquela situação, a pessoa fica sozinha um período de tempo muito grande e televisão não dialoga com ninguém. E que, de repente, você ia ali para tomar um cafezinho com pão. Eu trouxe um pãozinho, vou tomar um cafezinho para conversar. E conversar um pouquinho ali. É isso. É só isso. Mas aí é o dever. É dever moral. Mas a gente esquece, né? A gente esquece muitas vezes disso, né? Aquela informação que eu posso prestar a alguém, que se não fosse a informação, a pessoa estaria lá em círculos, né? Em círculos. E, de repente, alguém chega da informação e aquilo é fundamental. Eu lembro de uma pessoa, uma vez, que estava numa fila para a questão de pensão, né? Uma dificuldade muito grande que a pessoa estava. E aí, chegou alguém e falou assim, olha só, a fila não é essa não, para esse seu caso aqui, eu também já passei, é só ir ali falar com aquele rapaz que ele vai dar um encaminhamento. Porque se você ficar nessa fila, vai ter que chegar a ele. E até chegar a ele, vai demorar muito. E a pessoa estava viúva, com alguns filhos, né? Algumas contas para pagar que tinham ficado. E ficaria um tempo imenso, que até chegar o rapaz dentro daquela fila, seriam alguns meses. E a pessoa foi, entrou ali, resolveu. E com certeza no mês seguinte, já saiu a questão certinha, até com o retroativo daquela questão toda. Olha só, gente. Aí ele falou assim, foi só uma informação. Mas o bem que causou, né, a quietude que trouxe a todo um grupo familiar. Então, gente, amanhã teremos o encontro da obra social. E alguém pode falar assim, mas eu vi o encontro da obra social, mas será que vai dar para todo mundo trabalhar, como a gente fala, na malé? Com certeza, a gente crê que o objetivo maior não é esse, né? É a gente começar a observar os campos imensos em que a gente pode servir a Jesus para enxergar Deus em toda parte. E aí, encerrando essa nossa conversa, a gente vai trazer de Maria Dolores, que ela é muito feliz no momento que a gente começou a falar assim, a gente está procurando enxergar Deus. E ela nos fala como é que Deus nos vê.
e o título é Deus te vê. E ela diz assim: Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura, para ajudar aos filhos da amargura, que tanta vez se vão como sombras errantes no caminho, chagas pensantes ao relento, entre as nuvens de pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. Deus te vê na mensagem de bondade com que suprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as cruzes dos que andam na rua sem ninguém. E te agradece as posses que despendes, no auxílio ao companheiro em desamparo. Seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê quando estendes braço amigo aos que carregam lenhos de tristeza, doando-lhe o abrigo, o apoio, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor. E por alto e recursos, sem que o saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos em mais altos destinos para a glória do amor. Deus te vê na palavra com que ensinas a senda clara e boa, da verdade que esclarece e que abençoa, sem perturbar, sem ferir. E determina aos homens que o teu verbo seja aclamado, aceito e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhes sem revide o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta, inferida mortal. E te agradece o perdão, espontâneo e sincero, com que ajudas sem alarde na vitória do mundo, em que Deus elimina o mal. Deus te vê através da caridade, mas não só isso. Em paz calada e santa, pede a alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso, sofras humilhação, insulto, cativeiro, sofram trevas em torno do teu ser. Terás contigo, como sublime companheiro, nosso amado Jesus. Que Ele nos abençoe e que a gente consiga ver Deus para que Deus nos veja. Só temos que agradecer a nossa companheira, que trouxe para nós um estudo onde temos muito a refletir, levarmos para o nosso dia a dia e sentir Deus, né, acima de tudo. E pedir que ela volte mais vezes. Vamos, então, passar agora para o Evangelho, que dará, então, início à segunda parte, que é a parte do passe, que a nossa companheira Clay, então, vai fazer o estudo. O capítulo é 23, Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. O item é 13, 14 e 15. Mas eu vou pedir que vocês deem uma olhadinha em casa, porque não dá tempo da gente ler tudo. Então, eu vou ler somente a 13 e vocês ficam em cargo de acabar de ler em casa e fazer a reflexão. Como Jesus vinha proclamar uma doutrina que derrubaria pela base os abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo, fizeram com que ele morresse, por acreditarem que, ao matarem o homem, matariam a ideia. Mas ela sobreviveu, porque era verdadeira, e cresceu, porque estava nos desígnios de Deus, nascida em uma pequena e obscura povoação da Judéia. Foi hastear sua bandeira na própria capital do mundo pagão, diante de seus inimigos mais sanguinários, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la.
porque ela aniquilava crenças seculares às quais muitos se apegavam mais por interesse que por convicção. Lutas das mais terríveis ali esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque, como verdade, superava as ideias que a precederam. Vamos pedir, então, aos médios que possam, então, se posicionar para dar início ao momento do passe. Vamos aproveitar esse momento